psíquica, ainda são formulações teóricas em cima de um modelo totalmente obsoleto, imaginado aí pelo século XVII, por René Descartes, como se lê no seu Traité de um apóstrofo Mi, segundo o qual o ser humano é uma engenhosa máquina menor, a movimentar-se no âmbito de um mecanismo maior. Com isso, em vez de estar temporariamente metido num corpo físico, o ser humano se esse corpo e com ele se confunde. Esse modelo somente conseguiu sobreviver até agora porque tem contado com o apoio das maiorias dominantes, que se recusam a enfrentar o desafio da mudança, e estão, como se lê em Alvin Toffler, expostas a um desafio muito mais temível, que é o choque com o futuro. Ou nos preparamos para mudar, e muito, ou seremos tragados pela força mesma dos eventos culturais que se acham em gestação, ainda ocultos, mas cujas pontas e contornos começam a emergir para aqueles que têm os olhos de ver e coragem para ver. Vamos, então, desenhar sumariamente o perfil do ser humano pela ótica do caluniado ocultismo. 5. O transitório e o eterno. A criatura humana é, basicamente, espírito, ou seja, individuação do princípio inteligente, acoplado a um corpo físico constituído de células que, juntas, compõem órgãos e estes alinham-se em sistemas, tudo isso orquestrado pela vontade consciente do espírito. Como intermediário entre o corpo físico e o princípio inteligente, situa-se um segundo corpo, nem tão material como o físico e nem tão imaterial quanto a unidade espiritual. Nesse segundo corpo energético está a chave de muitos enigmas do ser. A teimosa rejeição da ciência oficial por esse conceito tem sido desastrosa em termos de entendimento da condição humana. O corpo físico morre, restituindo ao ambiente em que vive os materiais que deste retirou para elaboração e manutenção de seu instrumento de trabalho. O corpo energético ou psíquico se diafaniza ao longo do tempo, porque, mesmo considerada a sutileza dos seus tecidos, ainda há nele um componente material significativo. Allan Kardec chamou o perispírito, ao entendê-lo como envoltório ou veículo do espírito, não deixando, porém, de caracterizá-lo como corpo fluídico. O termo fluídico pode ser aproximadamente entendido em linguagem contemporânea como energético, de vez que se dizia então, fluido elétrico, fluido nervoso, fluido universal, fluido vital, etc. Em sua segunda carta aos Coríntios, 4:18, aconselhava o apóstolo Paulo: não demoremos os nossos olhos nas coisas visíveis e sim nas invisíveis, pois as coisas visíveis são transitórias, ao passo que as invisíveis são eternas. E a sua maneira peculiar de ensinar que os valores permanentes da vida são insuscetíveis de apreensão pela mera instrumentação dos sentidos. Há mais, porém, nessa observação. Ela chama nossa atenção para uma realidade de que talvez ainda não nos tenhamos dado conta ou valorizado como merece e precisa, a do nosso condicionamento multimilenar às estruturas da matéria que por muito tempo parece ter sido a única realidade possível e disponível às nossas percepções. Ainda não sabemos como, nem em que fase do processo de implantação da vida na Terra foi o princípio inteligente acoplado à matéria ou nela se desenvolveu, a fim de que a consciência pudesse, no dizer de Chardin, buscar seus caminhos evolutivos, ou, como quer Henri Bergson, para que o espírito pudesse pensar a matéria, mas foi nas estruturas atômicas, moleculares e celulares da matéria que começou a longa aventura da ameba arcanjo. Não é nada fácil romper esses vínculos com a matéria bruta, na qual vimos nos abrigando por tempo imemorial. Ou, pelo menos, nos conscientizarmos de que vinculação não é o mesmo que subordinação ou subjugação. A matéria é instrumento de trabalho do espírito, sua serva, não senhora. É para ser dominada e manipulada, não para dominar e impor-se. O Dr. J. B. Hine enfrentou resistências inesperadas pelo simples fato de pôr em xeque o conceito aristotélico de que só vai um conhecimento aquilo que passar pelos sentidos.
o que atribui aos nossos imperfeitos sensores fisiológicos força, autoridade e arbítrio que, de muito, ultrapassavam suas capacidades e limitações. Muitos ainda não se deram conta de que a evidência científica da percepção extrasensorial introduz no discurso científico e no filosófico dramáticas modificações, desloca enfoques, subverte a ordem das diversas ênfases de abordagem e nos mostra, enfim, uma revolucionária realidade, a qual ainda não estamos habituados, mas que aí está para ficar. Já que estávamos, ainda há pouco, falando do apóstolo Paulo, vamos acrescentar mais uma informação colhida nos seus escritos, antes de prosseguir. Refiro-me, de início, ao seu muito citado ensinamento de que assim como há um corpo material, há também corpo espiritual. Aliás, é bastante instrutiva, a respeito, a leitura de todo o capítulo 15 da sua Epístola aos Coríntios, a primeira, na qual ele esclarece que um dos corpos é perecível e vai para a sepultura, onde se decompõe, ao passo que o outro é imperecível e continua a servir de abrigo ao espírito imortal. Há, contudo, um ponto em seus textos em que é feita referência explícita ao tríplice aspecto sob o qual se apresenta o ser humano durante sua vida visível na Terra. Ao despedir-se de seus amigos de Tessalônica, 1 Tis. 5:2.23, revela, sem alardes e mistérios, como se fosse da intimidade de todos o conhecimento dessa realidade. Que Ele, o Deus da paz, vos santifique e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e seu corpo, se conserve sem mancha até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo conceito seria ratificado pelos instrutores espirituais, 1800 anos após. E como um todo deve ser tratado. A língua grega, aliás, na qual escreveria Paulo esses textos, já dispunha da terminologia adequada para expressar corretamente a realidade dos três aspectos sob os quais se apresenta a criatura humana, sem precisar cunhar palavras novas, soma para corpo físico, psíquico, para alma e pneuma, para espírito. Mas alma e espírito não são a mesma coisa. Sim e não. Perguntados a respeito, os instrutores do professor Rivail responderam que a alma é o espírito encarnado, ou seja, o espírito enquanto acoplado a um organismo físico, vivendo sua existência na Terra. Bem, dirá o leitor, mas isso não é ciência, é mera especulação sem apoio experimental, colhida em textos religiosos ou doutrinários. Mas o que é, realmente, ciência? Será somente aquilo que a ciência diz ser científico? Isso fez lembrar um desalentado pensamento de Maurice Maeterlinck, que escreveu certa vez, o que ignoramos daria para encher bibliotecas, o que sabemos não é suficiente para prorrogar, por alguns momentos, a vida de uma simples mosca. A ciência que estude e comprove, ou refute a fenomenologia em que se apoiam as estruturas do pensamento espiritualista, mas esteja certa de que irá precisar adaptar-se, na metodologia da busca, a um conjunto diferente de parâmetros, por não poder, à sua vontade e arbítrio, obrigar o espírito a portar-se desta ou daquela maneira, a fim de ser observado, medido, contado e pesado por instrumentação rudimentar, manipulada por métodos inadequados, sob o comando de mentes sem preparo para perceber a sutileza do invisível. Há, contudo, quase um clamor, estimulado pela necessidade de admitir-se a existência de um corpo energético, ou melhor, um campo magnético, não apenas no ser humano, mas em todas as manifestações da matéria. Tanto o cristal como as plantas ou os animais têm o seu molde invisível que pode ser caracterizado experimentalmente, como está sendo há algum tempo. Gabriel Delany refere-se às experiências de reconstituição promovidas num cristal parcialmente destruído que, mergulhado na solução própria, retira dela o material necessário e o reordena, segundo seu campo magnético específico, nos ângulos e nas dimensões precisas de suas estruturas invisíveis. Há muito vem funcionando a intuição dos cientistas a esse respeito.
A doutora Germinara admite que o corpo bioplásmico, de que falam os soviéticos familiarizados com o efeito Kirlian, pode ser perfeitamente uma espécie de matriz energética, ou modelo invisível unificador e, nesse caso, os sensitivos poderiam estar certos em dizer que o ser humano tem dois corpos. Como que, acrescenta logo a seguir, a sobrevivência se torna uma possibilidade crível e ilógica. Realmente, sua proposta conclusiva, a de número 17 de seu livro, está assim redigida. Vejo que a morte pode ser simplesmente uma mudança de frequência ocorrida quando o ser transfere seu centro interior de consciência, do corpo físico para um corpo interno, composto de matéria sujeita a um ritmo vibratório rápido demais para ser percebida pela visão humana comum. Hernani Guimarães Andrade estudou esse aspecto e concluiu pela existência da matéria psi, dotada de características específicas, enquadrada num modelo hiperfísico tetradimensional. Na mesma linha de raciocínio da doutora Germinara, Liao Atison, ao comentar o efeito fantasma, escreve: isto sugere que há uma espécie de matriz energética em todas as coisas vivas e que ela tem forma igual à do organismo, mas relativamente independente dele. Pouco antes, a página 68, ao cuidar das dramáticas experiências do professor Saxton Bull, lembra Watson a opinião de Edward Russell, que considera o campo magnético invisível existente nos seres vivos, um mecanismo integrador que não apenas projeta o organismo, mas, como alma, prossegue vivendo depois que este morre. Claude Bernard, 1823 a 1878, no século passado, já estava convicto de um campo organizador para a matéria viva. Chamou a ideia diretora, ideia directrice. Dá maior importância, nesse rumo, é a contribuição se o professor Harold Saxton Bull como se pode ler de seu livro Blueprint for Immortality, como, também, no livro de Russell, há pouco citado. Em primeiro lugar, é de destacar-se, no professor Bull, sua maneira correta de acercar-se dos problemas da vida. Uma abordagem modesta ao entendimento do universo, escreve a página 25, não afeta a dignidade humana, ao contrário, exalta-a. Ademais, é a única abordagem com chances de sucesso, pois a natureza parece relutante em revelar seus segredos àquele que se mostra intelectualmente arrogante. Pouco antes, a página 21, ele oferecerá esta advertência. Por mais impacientes que sejam pelos resultados, os cientistas sabem que não podem impor suas vontades e desejos à natureza, eles têm de obedecer a seus métodos e aceitar suas condições. Bravo! Minha dúvida consiste apenas em que nem todos os cientistas, ou melhor, poucos deles, têm demonstrado essa humildade e aceitação. Mas isto é outra história. Foi a partir dessa atitude intelectual que o Dr. Bull conseguiu, como também o eminente professor americano George Washington Carver, decifrar alguns enigmas da vida e abrir caminho para que os outros dessem prosseguimento à sua busca, ao detectar, com instrumentos sensíveis, de sua própria criação, os poderosos fields, campos vitais, matrizes energéticas das formas visíveis, observando, ao mesmo tempo, que essa energia onipresente reúne, num só sistema universal, todas as manifestações da vida. Dessa maneira, informa ele a página 29, a raça humana e os reinos animal e vegetal constituem componentes do mesmo todo. Você e eu, nossos animais domésticos, nossas árvores e nossas plantas estamos todos sujeitos às mesmas leis universais. Leis essas, acrescenta mais adiante, que não podem ser desobedecidas. Eu diria que podem, mas que a desobediência acarreta inevitáveis consequências ao infrator. Que esses campos não apenas ordenam os corpos físicos, mas também os mantêm organizados, não há como duvidar. Não se pode negar, Pag. 58, que a morfogênese é dirigida,
dado que a forma é modelada por matrizes energéticas ou campos magnéticos. Dentro desses campos circulam turbilhões de átomos, enquanto os sinais elétricos se mantêm, segundo Boole, em espantosa constância. A movimentação não é apenas interna, mas em vigoroso processo de troca com os demais componentes do universo, fenômeno que o Dr. Larry Dossey chamou de biodança, a dança da vida. Saxton Boole ensina que a renovação dos materiais que compõem o nosso corpo é muito mais veloz do que antes se pensava. Segundo ele, todas as proteínas existentes no corpo são recicladas a cada 6 meses, e, em alguns órgãos, como o fígado, a renovação é ainda mais frequente. Dossey informa que não mais que uma semana duram, no corpo, as células estomacais, e que 98% dos átomos aprisionados no campo magnético do corpo humano são substituídos anualmente. Quando nos encontramos com um amigo que não vemos há 6 meses, ensina Saxton Boole, Pags 12:13, não há no seu rosto uma só molécula que lá estivesse quando vimos pela última vez. Mas, graças ao controle dos campos vitais, as novas moléculas alinharam-se segundo a mesma disposição antiga e familiar que nos leva a reconhecer suas feições. Isso quer dizer, portanto, que o rosto que contemplamos é do corpo espiritual tornado visível porque colheu em suas malhas magnéticas a quantidade certa de átomos, a fim de materializá-lo, como, aliás, o corpo todo. Em outras palavras, o corpo físico é a resultante de um processo de materialização, cuja estabilidade é assegurada pelo campo magnético do corpo invisível. Este é, portanto, a realidade final e básica, não o físico. Mas isso ainda não é tudo. Os campos energéticos se estendem além dos limites do corpo físico e podem ser detectados a curta distância da pele, como já havia observado o coronel Albert de Rochas, no século passado, em experiências narradas em seu livro L'extériorisation de la sensibilité, e que confirmavam, aliás, ensinamentos dos instrutores invisíveis do professor Rivail, Kardec. Tais projeções refletem estados emocionais e distúrbios orgânicos, até mesmo antes de se manifestarem objetivamente, como doenças, no corpo físico. Isto sugere, comenta Boole, Pag. 17, a fascinante possibilidade de que os psiquiatras do futuro possam ter condições de medir eletricamente a intensidade da tristeza, da cólera ou do amor, tão facilmente como se mede hoje a temperatura ou os ruídos. Dor de cotovelo, ódio ou amor, em outras palavras, poderão ser um dia medidos em milivolts. A propósito, lembro que a bem-humorada brincadeira de Guillaume Playfair, ao fazer uma jovem indagar de seu amado a velha questão de sempre, sobre a intensidade de seu amor por ela. E ele responde, algo assim como, querida, meu amor por você mede 5,8 milivolts. Boole lembra, ainda, no que confirma aquele traço, que doenças em seres humanos, animais ou plantas poderão ser identificadas e tratadas enquanto são ainda meros distúrbios no campo magnético, antes, portanto, de se manifestarem na contraparte material do ser ou da planta. Grandes investimentos em pesquisas dessa natureza estavam sendo feitas na União Soviética, nesse sentido, como se pode ler no documentário de Gris e Dick. Mesmo antes dos soviéticos e do Dr. Harold Saxton Boole, o Dr. Walter Kuhner escreveu seu valioso estudo acerca da aura humana, hoje tão injustamente esquecido, mas que marcou importante posição de pioneirismo. O Dr. Kuhner criou óculos especiais coloridos à base de dicianina, com os quais via auras ou alterações de cor nas faixas energéticas que circundam o corpo físico, como projeções das energias do que circulam pelo corpo invisível. Não é só nos livros doutrinários e religiosos, portanto, que podemos encontrar referências específicas ao segundo corpo nos seres vivos. E lamentável observar-se que ainda não dispomos de mais abundante acervo de dados acerca do corpo energético no ser humano, em termos de ciência consensual,
passado em julgado, como se diz juridicamente. A ciência oficial assumiu sobre a sociedade um papel paternalista, investindo-se de poderes com os quais procura controlar o fluxo da vida e os movimentos da civilização, ao decidir sobre o que se deve aceitar como verdadeiro ou rejeitar como falso. Os meios culturais internacionais discutem, no momento em que escrevemos estas reflexões, até onde tem a ciência direito de manipular, a sua vontade e arbítrio, mecanismos da natureza, como o código genético, como já o fez com energia concentrada na intimidade do átomo. Ouço dizer que democracia é governo consentido, mas a verdade é que a ditadura também o é, no sentido de que consideráveis massas oprimidas consentem por inércia, em se deixar oprimir. A ditadura da ciência, contudo, tem sido muito mais poderosa porque mais sutil. Não dispõe de exércitos nem de polícia ou prisões de concreto e grades, e nem tem a comunidade consciência de que está sendo dominada pelos dogmas científicos, mas essa é a realidade subjacente. Esses dogmas não foram criados pela ciência, ser coletivo, não a caluniemos, mas por cientistas individuais que falam por ela, como que investidos da autoridade correspondente. Em verdade, o assunto é de extrema delicadeza, porque não há como estabelecer nova modalidade de ditadura para policiar o que deve e o que não deve, ou não pode, o cientista pesquisar. Esse tipo de esquema nunca deu certo, como temos visto com trágica insistência no correr da história. A saída será por cima, ou seja, quando padrões éticos de comportamento forem a norma, não a exceção, tanto para seres humanos, quanto para instituições políticas, sociais, religiosas, econômicas e outras, dado que os seres coletivos não podem ser mais do que a média ponderada das criaturas do que os compõem. Há outros aspectos, porém. Mesmo cientistas pioneiros dotados de coragem para enfrentar a resistência de suas respectivas comunidades, a fim de fazer avançar a busca da verdade, raramente, se é que, incorporam à sua vivência os novos conceitos que vão revelando seus estudos. Para que não me acusem de má vontade, acrescento que a opinião é também do Dr. Larry Dossey, páginas 156 e 157, de seu livro Space, Time and Medicine, onde diz algo bastante parecido com o que já lemos na doutora Gina Germinara. O receio maior, em tudo isso, parece ser exatamente o de ter-se de admitir que somos todos espíritos sobreviventes e imortais e, assim, conhecer melhor nossa própria natureza, como assinala Lesan. Talvez a ideia seja revolucionária demais para a maioria que prefere permanecer onde e como está. Já é tempo, contudo, de assumir postura mais criativa e aberta, para admitir-se, ainda que como mera hipótese de trabalho, que somos mesmo espíritos, princípio inteligente e responsável, que preexiste a vida na carne e a ela sobrevive, comunica-se e reencarna-se. Para essa entidade, o corpo energético é veículo básico, essencial, tanto faz estarmos vivendo o período de algumas décadas na carne, quanto tempo indeterminado na dimensão póstuma, sem estarmos acoplados a um corpo físico. Temos, portanto, vivências enquanto na carne e vivências enquanto livres de conexões com a carne. Todo esse conjunto de experiências tem efeito cumulativo. Nada se perde, desde um simples sorriso, até a decifração de um complexo enigma do universo, para qual tenhamos, de alguma forma, contribuído, no passado imediato ou mais remoto. Um dos mais fantásticos instrumentos jamais criados pelo processo evolutivo, é o da memória, que percebemos operativo nas suas interações com o tempo. Para fins didáticos, portanto, é conveniente e necessário distinguir, sem separar, o conceito de personalidade do conceito de individualidade. Mais uma vez, me vejo levado a falar das palavras em si, recorrendo, desta vez, ao latim, no qual aprendemos que persona, da qual tiramos personalidade, tem o sentido prioritário de máscara, ou disfarce,
e só secundariamente, e por extensão, quer dizer pessoa. Personalidade é a manifestação da individualidade no decorrer de uma existência na carne. A máscara é um disfarce com o qual a individualidade se apresenta ao mundo em que vivemos nós, para estágio de algumas décadas. Individualidade é a soma histórica de todas as personalidades até então vividas nas sucessivas existências, não um mosaico composto de peças autônomas, mas a integração delas num todo homogêneo, inteiriço, inquebrável. 6. Falta algo no currículo acadêmico. Não tenho a pretensão de ter convertido o leitor às ideias básicas que acabamos de repassar, mesmo porque esta não é obra de catequese. Contento-me em produzir um esforço honesto para demonstrar que um esquema criativo, inteligente e renovador de abordagem aos enigmas propostos pelo psiquismo tem de estar apoiado, necessariamente, em estruturas racionais de conhecimento testado na experiência, não em hipóteses e formulações meramente teóricas. Alguém já disse que sabemos mais do átomo do que a respeito da mente que conhece o átomo. Semelhantemente, sabemos mais do nosso corpo físico, mero instrumento, do que do espírito que organiza, mantém, comanda e se descarta dele, no decorrer do ciclo a que chamamos vida. Ora, vida é bem mais do que isso, muito mais, pois a tínhamos em nós antes de nascer, tanto quanto continuaremos a tê-la depois de devolvido o corpo físico aos cuidados da terra, de onde saíram seus componentes e que nutriu pelo espaço de algumas décadas. Assim como o Dr. Raymond Moody Jr. escreveu um livro intitulado Vida Depois da Vida, a doutora Ellen Bacha escreveu outro, chamado Vida Antes da Vida. Como também se poderá escrever um terceiro para estudar a vida entre as vidas. A mensagem está cada vez mais clara e insistente. Embora a ciência ainda não se tenha pronunciado, como um todo, sobre tais aspectos, cientistas e pesquisadores responsáveis e pioneiros estão nos dizendo precisamente que nem a vida começa com o nascimento e nem acaba com a chamada morte. A doutora Germinara entende que a pessoa que negar hoje a realidade da telepatia, por exemplo, não merece ser tida como cética, é simplesmente ignorante. Aspectos vitais ao entendimento das complexidades do ser humano, por conseguinte, em lugar de fazer parte integrante dos currículos acadêmicos, especialmente naqueles cursos de níveis que se destinam a formar profissionais da saúde mental, continuam não apenas ignorados, como tratados com o arrogante desprezo contra o qual nos adverte o professor Saxton Bull como indignos da atenção do estudioso que se preze. Os que nele se envolvem, movidos pela sede e curiosidade de penetrar os mecanismos de certos enigmas da vida, ficam mal vistos na comunidade a que pertencem, como pessoas desprovidas de bom senso, perdendo tempo e prestígio com o que Freud chamou de onda negra do ocultismo. Um desses enigmas, para o psicólogo, psiquiatra ou analista desinformado da realidade espiritual é o envolvimento obsessivo do paciente com entidades desacopladas de seus corpos físicos e que, na terminologia espírita, figuram como desencarnadas, isto é, sem o corpo material, de carne. Mas, então, perguntar-se-á, tenho de aceitar toda a estrutura da doutrina dos espíritos para trabalhar com a mente humana? Não. Não tem, necessariamente, mesmo porque as diversas modalidades de espiritualismo não são proprietárias desses conceitos, que foram observados em ação nos mecanismos da vida. A opção de aceitar ou rejeitar essa realidade continua inteiramente sua. Dela dependerá o tipo de psicologia, psicanálise ou psiquiatria que será praticada. Se o profissional da saúde mental achar que os fenômenos que informam e compõem essa realidade pertencem exclusivamente ao campo da religião, da superstição, da fé ou da ignorância popular, tudo bem. É uma atitude respeitável, como qualquer outra tomada no exercício de seu livre-arbítrio, mas é bom saber que não é por aí o caminho. E mais, que tanto faz aceitá-los como não. Aí estão eles e aí continuarão a compor o cenário humano e o drama que nele se desenrola.
A interferência dos chamados mortos no psiquismo dos vivos é uma sólida realidade que pode ser ignorada, claro, mas não deve sê-lo, porque deixa de considerar situações de fato, quer acreditemos ou não nas suas motivações subjacentes. Entidades espirituais que foram gente aqui, como somos hoje, abordam, interferem, perturbam e suscitam moléstias reais em suas vítimas. Não é necessário recorrer a livros espíritas ou místicos para certificar-se de tal realidade. Aí está, por exemplo, o depoimento pessoal do Dr. Carl Wickland. No próximo módulo, traremos para o contexto deste livro notícias sobre o trabalho de mais esse médico, que resolveu embrenhar-se por estradas que ainda não estavam abertas no difícil território do psiquismo humano. 7. O Dr. Wickland conversa com os mortos. Durante 30 anos o Dr. Wickland cuidou de doenças inexplicáveis, atraindo espíritos perturbadores para que se manifestassem através das faculdades mediúnicas de sua esposa. Depois de aplicar-lhes violento choque elétrico, produzido por um aparelho de sua invenção, tinha-os, afinal, ao seu alcance para conversar com eles. Uma pessoa mais despreparada ou mais rígida nas suas posturas ditas científicas, teria rejeitado essa oportunidade ou teria diagnosticado em sua mulher um caso de histeria com manifestações de personalidade secundárias resultantes do racionamento do psiquismo dela. Curioso como o Dr. Wickland se envolveu nessa verdadeira aventura. Ao chegar em casa, certo dia, teve a surpresa de encontrar incorporado a Sra. Wickland, como personalidade secundária, o dono do corpo físico, cadáver, que ele estivera a retalhar durante o dia, nos seus estudos de dissecação. O espírito estava indignado com ele. Que história é essa? Foi logo perguntando, de você ficar lá a cortar todo o meu corpo. Recuperado da surpresa, o doutor acabou entendendo a situação e convencendo o irritado espírito de que ele não estava mais precisando do corpo pela simples razão de estar morto. O outro relutou, mas terminou aceitando a óbvia realidade, na qual não havia pensado e, gentilmente, colocou seu cadáver à disposição do doutor, para que continuasse a estudá-lo à vontade. Se o campo de trabalho, estudo, pesquisa ou prática terapeuticamente humana, não se pode ignorar fenômenos que ocorrem ou podem ocorrer aí. Tais fenômenos grupam-se em duas categorias mais ou menos distintas, anímicos e mediúnicos. Digo mais ou menos, porque há fenômenos mistos, nos quais é difícil distinguir onde acaba um e começa o outro. Até porque, mesmo a mais pura forma de mediunidade não escapa à contingência de um componente anímico, como estudei alhures, em livro intitulado Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. São anímicos os que ocorrem com a alma, como ser encarnado, ligado a um corpo material, ou, para dizer a mesma coisa de outro modo, o fenômeno anímico é a atividade da alma em seu contexto corporal, físico ou, ocasionalmente, fora dele, mas ainda ligada por um vínculo magnético flexível e extensível que somente se rompe com a morte. Ficam, nessa chave geral classificatória, o desdobramento, rotulado pela pesquisa moderna de Obi, fora do corpo, regressão da memória, provocada ou espontânea, psicometria, precognição, etc. São mediúnicos aqueles que implicam qualquer modalidade de intercâmbio entre seres espirituais e os encarnados, como os de psicografia, psicofonia, clareaudiência, clarevidência, etc. Uma boa abordagem, do ponto de vista científico, a classificação de tais funções e o enquadramento delas nos escaninhos da parapsicologia pode ser realizada com a leitura do livro Além do Inconsciente, do Dr. Jaime Servino, tanto quanto na obra mais ampla do Dr. Hernani Guimarães Andrade, indicadas todas na bibliografia. Voltemos, contudo, ao Dr. Carl Wickland, a fim de examinar mais de perto sua valiosa e, lamentavelmente, ignorada contribuição à SPM Síndrome da Personalidade Múltipla.
A transferência da aberração mental ou psicose de um paciente para o intermediário psíquico, Sra. Wickland, escreve o doutor, é facilitada pelo emprego da eletricidade estática aplicada ao paciente, frequentemente na presença do médium. Embora essa eletricidade seja inofensiva ao paciente, é altamente eficiente e irresistível para o espírito obsessor, que é desalojado. Convém explicar que o paciente a que se refere o médico é a pessoa afetada pela interferência ou invasão de uma personalidade estranha. Observamos, por outro lado, que o Dr. Wickland não foge às palavras, usando-as no momento certo, para designar coisas certas. Sua mulher é a médium, a personalidade invasora a desalojar e com a qual se dispõe a negociar uma saída honrosa, é o espírito obsessor. Nada de eufemismos, meias palavras, subterfúgios, termos neutros e os outros artifícios de quem teme expor-se à crítica contundente dos que costumam ironizar ou agredir aquilo que não entendem. No estudo dos casos de personalidade múltipla, personalidades dissociadas ou estados desintegrados de consciência, escreve o autor mais adiante, os modernos psicólogos rejeitam a possibilidade de inteligências estranhas, sob a alegação de que tais personalidades não produzem evidência de conhecimento supranormal, nem de origem espírita. Nossa experiência, ao contrário, provou que a maioria de tais inteligências não tem consciência da transição, da morte, e, por conseguinte, não passa pelas suas cabeças que são espíritos, fato que se recusam a admitir. E mais, que tais personalidades são entidades independentes, poderia ser facilmente provado, sob condições adequadas, pela transferência dela a um intermediário psíquico, médium, como experiências dessa natureza têm demonstrado abundantemente. Qualquer tentativa de explicar nossas experiências com a teoria da mente subconsciente, da autossugestão, ou da personalidade múltipla, seria insustentável, de vez que é manifestamente impossível que a Sra. Wickland tivesse milhares de personalidades. Ademais, é com relativa facilidade que se promove a transferência da psicose de uma pessoa tida por insana, para a Sra. Wickland, aliviando a vítima e, dessa maneira, descobrindo que a perturbação era devida à entidade desencarnada, cuja identidade pode ser frequentemente verificada. Na longa prática do Dr. Wickland, tais entidades se declaravam como que aprisionadas na aura da vítima, até serem desalojadas pelo violento impacto do choque elétrico, do qual, aliás, reclamavam energicamente. No estado de confusão mental em que mergulham em consequência do processo da morte, muitas são as entidades que não têm noção alguma do que se passa com elas, afirmavam, contudo, ao Dr. Wickland nesse sentido atraídas por determinadas pessoas, as quais ficavam magneticamente acopladas. O Dr. Wickland explica a situação da seguinte maneira. O organismo de todos os seres humanos gera uma força nervosa e é envolvido por uma atmosfera de emanações vitais dotadas de luminosidade psíquica, conhecida como aura magnética. Esta aura é vista como luz pelos espíritos errantes envolvidos em sombras, e, por isso, podem ser atraídos por pessoas particularmente suscetíveis a esse tipo de acoplamento. O diálogo mantido com um espírito que se dizia chamar Emily Julia esteve, acoplado à personalidade de uma paciente que o doutor indica apenas pelas iniciais LW, é particularmente esclarecedor quanto a esse mecanismo. Desalojado, pelo choque, de sua imantação à Sra. LW, o espírito é ligado, em seguida, à Sra. Wickland, para conversa habitual com o doutor, que, a certa altura, lhe pergunta: como foi que você veio parar aqui? Não sei, diz a entidade, através da Sra. Wickland. E muito curioso isto. Parece que eu estava numa prisão e, sem saber como, me encontrei aqui. Não sei como vim. Havia muitos de nós, e, de alguma forma, fiquei sozinha. Não sei o que fiz para estar presa.
Onde você estava, quando junto com os outros? Estava no meu lugar. Havia muitos, todos embolados, homens e mulheres. Tínhamos um lar, mas não podíamos sair dali. Às vezes nos sentíamos confortáveis. Por algum tempo consegui ser eu mesma, mas estive em local muito escuro. Antes disso, estava preso e podíamos conversar, um de cada vez, mas agora estou só. Você não tem o direito de me tocar com aquelas coisas que queimam. Dotado da rude franqueza de quem não se preocupa muito em medir as palavras, o doutor diz-lhe que aquela espécie de tratamento elétrico é boa para espíritos ignorantes como ela, a entidade com quem fala. A reação é indignada. Como você se atreve a falar dessa maneira comigo? No prosseguimento do diálogo, contudo, a entidade acaba se convencendo de que não está mais no mundo dos vivos da carne, e a partir desse ponto, as coisas começam a fazer sentido para ela, pelo menos em parte. E explica. Às vezes eu achava que não deveria estar ali, mas, de tempos em tempos, me sentia eu mesma novamente. Há lá um velho grande, um tonto, mas tínhamos de fazer exatamente o que ele mandava. Nas entrelinhas da confusa linguagem do espírito manifestante podemos entrever o funcionamento do processo como que por dentro. Vamos tentar explicitá-lo. A senhora que procurou o Dr. Wickland, como paciente, apresentava quadro clínico semelhante, se não idêntico, ao da chamada grande histeria. Várias personalidades ditas secundárias assumiam rotativamente o controle de seu psiquismo e viviam, por seu intermédio, fragmentos de vida. Às vezes eu conseguia ser eu mesma, diz o espírito. Pelo que também diz a interlocutora do doutor, eram muitas as entidades acopladas ao campo magnético da paciente. Éramos muitos, todos embolados, homens e mulheres, informa ela. A esse estado algo onírico de parasitismo, haviam sido atraídas, tais entidades, pela luminosidade da aura da paciente e lá conviviam como que prisioneiras, sob o domínio de uma entidade mais consciente e agressiva, que comandava arbitrariamente a pequena comunidade. Era, provavelmente, a personalidade dominante, no ambiente psíquico da hospedeira. A sua vontade estava submetida, inclusive, à personalidade da própria dona do corpo, a senhora L.W., como se pode depreender. A atmosfera usual daquele estranho condomínio espiritual era um tanto opressiva, densa, escura e tumultuada, onde ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Inexplicavelmente, um ou outro dos componentes do grupo conseguia manifestar-se, ou seja, assumir a posse do corpo físico da hospedeira e agir como se encarnado estivesse. Ao que tudo indica, era o ferrabras agressivo e dominador, gerente do condomínio, que decidia quem saía, quando e por quanto tempo. Com o seu trabalho, a começar pelos choques, de que todos reclamam com veemência, o doutor fora desalojando um a um e os convencendo a abandonar a senhora L.W. Restou a entidade que se identificou como Emily Julia Esteve, de diálogo nada fácil, pelo menos de início. Quando o doutor lhe pergunta se é uma senhora ou senhorita, ela responde irritada e arrogante. Sou uma senhora de posição e não estou acostumado a esse tipo de interrogatório. Sinto-me disposta a dizer-lhe uns desaforos. Afastada a última entidade, a senhora L.W., paciente do doutor, ficou inteiramente curada dos distúrbios de que se queixara. Nenhuma das teorias e hipóteses correntes da ciência foi invocada para este, como para nenhum dos casos tratados pelo Dr. Wickland. Nada de histeria, cisão ou fusão de personalidades, estados secundários e outras. O problema se caracteriza como invasão e acoplamento de entidades estranhas, que se apossam do corpo da vítima por algum tempo, por muito tempo, ou até a morte, como o caso Mary Rolfe. Afastadas as entidades, encerra-se o caso com a volta à normalidade da pessoa afetada pelos distúrbios mentais e psicossomáticos. Com sua linguagem direta e positiva, o Dr. Wickland chama espíritos de espíritos mesmo,
não de personalidades secundárias, múltiplas ou cindidas. No estado de confusão em que se encontram, e embora ansiosos pela sua libertação daquela situação incompreensível, tais espíritos se revelam incapazes de desligar-se do campo magnético de suas vítimas e por ali ficam a viver algo das experiências de seus hospedeiros, o que lhes acarreta uma sensação de duplicidade ou multiplicidade difícil de entender. Mas quem seria, afinal, esse Dr. Carl Wickland? Algum sujeito excêntrico, envolvido demais com o famigerado ocultismo, a conversar com pretensos espíritos através da esposa médium. Vejamos o que, a respeito dele, declarou outro médico, pesquisador e escritor famoso, o Dr. Arthur Conan Doyle. A demonstração psíquica produzida pela Sra. Wickland foi, certamente, uma extraordinária proeza e nos deixou em estado de espantosa admiração. Foi muito impressionante. Jamais tivera conhecimento de alguém com tão ampla experiência com os invisíveis como o Dr. Wickland. Seu sistema é baseado em considerável volume de experimentação direta e observação. Se ele conseguir convencer quanto à validade de seu ponto de vista, e creio que o conseguirá, seu nome será equiparado ao de Harvey Lister ou qualquer outro grande mestre revolucionário da ciência médica, e, no entanto, todo o seu sistema não passa de um retorno ao princípio habitual a tempo do Cristo. A despeito dessas entusiásticas declarações do eminente Dr. Conan Doyle, o Dr. Carl Wickland continua ignorado, não apenas pela medicina, mas até mesmo de pesquisadores e estudiosos posteriores. Seu nome sequer figura na conhecida enciclopédia do Dr. Nandor Fodor. O livro no qual documentou suas notáveis pesquisas foi publicado em 1924 e estava esgotado há quase meio século, ao ser resgatado do total esquecimento, em 1971, graças aos esforços de Maurice Barbanel, jornalista profissional e dirigente da editora que o reeditou. Enquanto isso, prevalecem os conceitos da histeria, da cisão do psiquismo individual em personalidades secundárias e a refusão delas numa só. O Dr. Wickland foi membro da Sociedade de Medicina de Chicago, da Sociedade de Medicina do Estado de Illinois, da Associação Americana para o Progresso da Ciência e da Sociedade Geográfica Nacional. Seu livro relata 30 anos de fecundo trabalho com gente na carne e gente desencarnada. Ele ousou tratar e curar seus pacientes com métodos, ainda, inaceitáveis nos círculos oficiais da ciência. 8. Mente, termo impessoal e asséptico. A atitude da ciência ante o trabalho do Dr. Wickland e o do Dr. Stevens não foi exceção, mas a norma de procedimento. A adoção de conceitos espiritualistas em geral, e espíritas em particular, acarreta de sabores até os mais devotados e competentes estudiosos que com essas ideias se envolvem, sejam ou não praticantes do espiritismo. É como se estivessem contaminados ou atingidos pelo lodo escuro do ocultismo, sendo, por isso, necessário ignorá-los ou isolá-los da comunidade científica. Atitude mais tolerante e compreensiva teria sido bem mais criativa, não apenas em relação às formulações propostas pelo Espiritismo, mas a informações subsidiárias ou complementares enriquecedoras. O Espiritismo não inventou os fenômenos em que se apoia seu pensamento doutrinário, limitou-se a observá-los e a deduzir da interação deles, os princípios gerais com os quais armou uma estrutura coerente de pensamento. Se, de fato, ocorrem, e isso não há como negar, tais fenômenos integram-se no quadro geral da natureza, regem-se por leis naturais e informam um sistema de ideias que dizem respeito ao ser humano. O estudioso dos problemas da mente, da alma, diríamos, não precisa necessariamente tornar-se espírita, participar do movimento, ingressar para seus quadros e frequentar centros ou instituições espíritas, mas, que, pelo menos, ouço que a visão espiritualista da vida tem a dizer acerca do ser humano, na sua condição de entidade preexistente e sobrevivente.
Utilize-se do material assim recolhido, com todas as cautelas que entender aconselhável. Considere os diversos postulados como meras hipóteses, promova os testes que julgar convenientes, mas mantenha-se aberto e receptivo. Assuma, enfim, uma atitude como a da doutora Edith Fiore, que, mesmo desinformada acerca da reencarnação, não a rejeitou sumariamente como corpo estranho nas suas pesquisas. Pelo menos até que pudesse formar juízo seguro sobre a questão, rendeu-se à evidência de que, hipótese ou realidade, a reencarnação era componente decisivo, vital mesmo, não apenas na armação da equação dos distúrbios, mas no encaminhamento das soluções terapêuticas indicadas para os problemas psicológicos suscitados. 9. Espaço para a doutora Edith Fiore. Abro espaço, neste ponto, para observações adicionais. Estava pronta a primeira redação deste livro, quando tomei conhecimento do estudo da doutora Edith Fiore, The Unquiet Dead, traduzida em português como Possessão Espiritual. A eminente psicóloga americana relata, nessa obra, suas experiências de despossessão, a partir do testado pressuposto de que inúmeras disfunções mentais e psicossomáticas, personalidade múltipla, inclusive, resultam, com impressionante frequência, de influenciação espiritual. Reconhecendo o pioneirismo do Dr. Carlo Icklandi, a doutora Fiore considera seus verdadeiros pacientes não as pessoas que marcam a consulta com a sua secretária, mas as entidades possessoras, com as quais mantém longas e esclarecedoras conversações, através do próprio indivíduo, ao qual se acham acopladas. Com o que confirma o fato de que pessoas afetadas pela SPM tidas como histéricas, são dotadas de faculdades mediúnicas. O leitor interessado deve recorrer ao livro da doutora Fiore, ou aos comentários que, a respeito, escrevi para a terceira edição de meu livro A Memória e o Tempo. Retomando a estrada principal que vínhamos trilhando antes desta digressão, cabe acrescentar que o Espiritismo não vê fantasmas por toda parte e nem procura explicar tudo como ação ou atuação dos mortos sobre o psiquismo dos vivos, mesmo porque vivos somos todos nós, aqui ou na dimensão invisível. Há casos em que os supostos fantasmas e obsessores que nos perseguem e assustam são nosso próprio passado de desvios comportamentais. São as sequelas de antigos desvarios ainda em desajuste. Há indicações de que a severa fixação em existência anterior de desequilíbrio suscite conflitos em existências subsequentes, sem que se identifique qualquer pressão espiritual exógena. Em nenhum outro campo do conhecimento parecem mais abundantes os enigmas e surpresas do que nos subterrâneos da mente. E preciso estarmos preparados para isso, sem perder de vista o fato de que mente, na sua impessoalidade escéptica exigida pelo temor ao envolvimento, é termo demasiadamente exíguo para abrigar tudo o que se vem tentando despejar nele. Em verdade, o que se percebe no psiquismo humano, é uma indiscutível realidade espiritual, cujas amplitudes, inferências e consequências ainda não foram incorporadas à metodologia científica senão esporádica e cautelosamente, à custa do trabalho de um ou outro pesquisador pioneiro. Entrevista gravada pelo meu amigo José P. Maieres, engenheiro americano e competente pesquisador, Hugo Lynn Cayce, filho do sensitivo Edgar Cayce, narrou um curioso e revelador episódio no qual se pode ver em ação uma perturbação tipo SPM, mas que nada tem a ver com interferência exógena invasora. Durante a Segunda Guerra Mundial, encontrava-se Hugo e outros oficiais americanos abrigados em um castelo europeu e, como nada tivessem para fazer de especial certa noite, resolveram improvisar uma sessão de hipnose. Decidido quem iria hipnotizar quem, o trabalho começou. Mergulhado no transe, o improvisado sensitivo passou a reviver uma existência anterior, nos Estados Unidos, a época heróica do desbravamento e da colonização. Era ele modesto professor primário, numa daquelas comunidades do que o pioneirismo ia implantando pelo território americano.
Após terminada a narrativa, despertaram-no sem os devidos cuidados e o oficial permaneceu regredido à vida anterior, embora aparentemente desperto. Criou-se logo o pânico entre os bisonhos experimentadores. Imagine-se a situação do jovem oficial. Via-se de uma incongruente condição futura, na qual ele era, mas, ao mesmo tempo, não era mais, o professor primário na América de outrora. Estava vestido com roupa estranha, entre gente desconhecida, em local igualmente desconhecido. O que teria acontecido à sua escola, à sua família, sua gente, sua comunidade, sua vida, enfim? Quem era ele, afinal? E o que estava fazendo ali? Alguém lembrou-se de hipnotizá-lo novamente e, desta vez, foi despertado com as sugestões e recomendações apropriadas à retomada de sua personalidade atual. O episódio sugere, portanto, a possibilidade de viver-se uma vida toda ou parte dela, intermitentemente, regredido a uma existência anterior, durante a qual o paciente, em estado de alienação, revive cenas, atos e posturas de uma grandeza perdida, por exemplo. Não é difícil encontrar gente assim por aí, arrastando mantos, segurando cetros, emitindo ordens, comandando legiões invisíveis, assinando decretos imaginários, concedendo entrevistas, ou discutindo com adversários invisíveis, revivendo momentos de aflição que parecem congelados no tempo, a se repetir indefinidamente. Uma pobre senhora em tais condições vagava por uma das cidades históricas de Minas Gerais. Vestia roupas extravagantes, conduzia uma espécie de cetro nas mãos e passeava sua melancólica realeza pelas ruas das praças. E bem provável que, em sua imaginação, estivesse ainda vivendo glórias da extinta época de grandezas, na qual se transviou no exercício do poder arbitrário. Não mais que um processo de fuga, através do qual escapava de dura e penosa realidade presente, recriando as passadas vivências de Fausto documentadas nos registros indeléveis da memória. Mesmo a uma abordagem apressada e superficial como esta, não é difícil perceber-se a riqueza do assunto e a importante contribuição que as pesquisas nesse sentido poderão trazer ao melhor entendimento de certas disfunções mentais, ou emocionais, como prefere o Dr. Szasz, ou, ainda espirituais, segundo a opção dos que estão informados dessa realidade. Continuo a não ver no quadro geral da SPM conotações histéricas ou cisão de personalidade. Vejo, porém, no caso há pouco citado, alguma similitude com a teoria freudiana da cisão do consciente, com a consequente formação de grupos psíquicos, que examinamos umas tantas páginas atrás. Em verdade, é o que parece ocorrer. Ao chocar-se com uma realidade profundamente desagradável, materializada em existência de penúria, abandono e sofrimento, o psiquismo recua ou regride a um período anterior em que experimentou vivência de poder e glória, concentrando-se num grupo de ideias, que se excluem da atividade associativa com o resto do psiquismo, como ensina Freud, isto é, ideias isoladas do contexto global da consciência. A existência de sofrimentos e carências passa à condição de corpo estranho, expressão de Freud, como vimos, dentro do psiquismo do indivíduo, não a de personalidade secundária e sim o recuo à personalidade anterior já vivida. Admitida essa hipótese, uma indagação se impõe, ainda que meramente provocadora e especulativa. Que fazer de uma pessoa assim, do ponto de vista terapêutico? Como classificar, no quadro geral das disfunções emocionais, a sua problemática? Imagine indicadas para o caso, experiências de progressão de memória, em lugar da regressão, ainda que sem excluir também esta técnica, a fim de buscar pouco mais longe, no passado, a trajetória daquele ser e as motivações do seu envolvimento em conflitos que ora repercutem. As experiências de projeção realizadas pelo Coronel de Rochas, embora não levadas às profundezas e amplitude possíveis, e ele é o primeiro a reconhecer isso,
foram suficientes para demonstrar a realidade da ida ao futuro que, no caso sob exame, seria o presente da personalidade, obliterado pela força de um passado tormentoso que se impôs de maneira dramática. Em outras palavras, o paciente seria trazido ao presente, em vez de regredido ao passado.